Oi pessoal, meu nome é Manuel Reis, eu sou jornalista formado pela UFSJ, sou natural de São João del Rei, Minas Gerais, e eu vim aqui contar um pouco sobre o design do meu produto, né, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, que é esse livro, Eu Não Sou um Herói, Memórias de Guerra do Último Veterano de São João del Rei. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, fazendo essa palestra virtual para vocês. Gostaria muito de estar no Rio Grande do Norte, um grande sonho meu conhecer esse estado maravilhoso, dessa região incrível que é o Nordeste. Mas por enquanto vamos por aqui mesmo, né? E que bom que a gente tem essa troca, porque talvez eu não teria possibilidade de viajar até aí neste momento que a gente está. Então, vou falar primeiro o que eu acredito que a gente pode fazer com o design, né? Nós enquanto produtores de conteúdo, nós enquanto jornalistas, publicitários, pessoas que trabalham com comunicação, com marketing, né? Eu acredito que o design ele é uma das maneiras que você tem de proporcionar uma relação com a pessoa, né? Que vai receber o seu produto. Por quê? O design ele é pensado, né? E nós como nós pensamos, nós temos um senso crítico, nós temos uma visão de mundo, nós temos as nossas influências. Então, como é que a gente vai transmitir aquilo para outra pessoa de forma que o nosso produto deixe de ser somente um objeto de informação e passe a ser um meio de experiência pessoal, né? Um meio de atração para aquela pessoa, um meio pelo qual aquela pessoa vai se sentir marcada pelo nosso produto. E aí eu vou falar um pouco agora do meu livro, né? O livro-reportagem que eu criei, ele é fruto de um trabalho de conclusão de curso. Eu me graduei em jornalismo em agosto de 2019, mas em abril de 2019 eu apresentei o meu trabalho de conclusão de curso, que foi esse livro, né? Que eu mostrei. E então, eu me decidi por essa temática, por esse livro, por quê? Né? Até determinado ponto da minha graduação, eu já fazia iniciação científica na área de fotografia de guerra, então eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa nessa linha, né, da guerra em si, porque é um tema que me atrai. E aí eu tive uma matéria no jornalismo que se chamava reportagens especiais. Então quando eu tive essa disciplina, eu me apaixonei assim perdidamente pela disciplina e resolvi que aquele seria o meio pelo qual eu contaria uma história. Então eu resolvi escolher o livro-reportagem, né, pela narrativa, pela liberdade de escrita, pelo aprofundamento, né, na matéria jornalística, porque esse meu produto nada mais é do que uma reportagem especial. Então, eu optei por ele. E na minha cidade, tinha um veterano da Segunda Guerra Mundial, ele infelizmente faleceu em julho deste ano, de 2020. O nome dele era Ivan Esteves Alves, faleceu aos 98 anos, mas eu tive a oportunidade de entrevistar ele, de fazer uma apuração de conteúdo, de estudar bastante sobre a história dele através das cartas que ele trocava, né? Quando ele estava na Itália, ele foi pracinha pela FEB, né? Ele era um militar do Exército Brasileiro e ele teve essa experiência, né, de vivenciar uma guerra. Então, eu queria contar essa história, né, de uma forma jornalística que pudesse ser veiculada em um livro. E eu apresentei esse livro em abril de 2020, né? Em abril de 2019, que foi quando eu apresentei o meu trabalho final de graduação. E ele estava lá, assistiu, foi uma experiência bem bacana. Mas mais do que isso, eu queria que as pessoas entendessem com o meu produto, visualmente falando também, o que era o que é um documento de guerra, né? Como é essa situação de vivenciar uma guerra? Então, foi aí que além da escrita, das entrevistas, que o design ele entra com muita força assim, no meu produto, porque eu vou mostrar algumas páginas, eu tenho duas versões, né, do livro, na verdade, que essa versão ela é até comercializada, que eu finalmente consegui fazer com que ela pudesse ser vendida, e essa outra versão foi a primeira que eu escrevi, foi a que eu apresentei, né, então essa tem algumas modificações de português, enfim. Mas o design, ele se manteve, né? Só não consegui fazer com que essa segunda edição fosse, essa primeira, na verdade, né? Que essa aqui foi como se fosse um modelo, um teste. Fosse colorida, mas eu vou mostrar colorida para vocês. Aí, ó, esse rosto aqui, por exemplo, ele foi feito com uma amiga minha, que ela é estudante de arquitetura e ela é artista, o nome dela é Isabel Capanema. Atualmente ela mora em Salvador, aí pertinho, né? E ela
ela me ajudou a fazer um contorno do rosto a partir de uma fotografia que eu tirei, né, do senhor Ivan. Vou mostrar aqui atrás uma foto dele, para vocês terem uma noção de como que ele é. Isso daqui foi uma foto que a gente tirou na nossa apresentação, na minha apresentação, na verdade, né? Então, a partir de uma foto que eu tirei do rosto dele, com a boina, né, que ele ainda tem, e aí eu resolvi que aquela seria a capa, né? E aí a construção toda imagética, né, dessa capa, ela foi feita usando traços, né, da escrita dele mesmo, que eu peguei das cartas. Eu optei por uma cor que relembrasse um papel mais antigo, utilizei fontes que se parecesse tanto com a escrita pessoal, né, quanto como a escrita de máquina de datilografia, porque eram essas as maneiras que as pessoas se comunicavam através das cartas, né. E a cor azul é porque era a cor da boina que eles utilizavam, né, a boina do exército. E aí eu resolvi também colocar esse título, né, do livro aqui bem na reta da boca dele, como se fosse uma coisa que ele estivesse falando, porque o título do meu livro, ele nasceu por parte de uma pergunta que eu fiz para ele numa entrevista, em uma das entrevistas, né, que eu perguntei para ele quem que ele era. E aí ele me disse que ele não era um herói, que ele era uma pessoa comum, que ele cumpriu com o dever dele, que aquilo era o que a profissão dele mandava ele fazer. Então, que ele não se sentia uma pessoa extraordinária, né? Ele se sentia uma pessoa que trabalhou de acordo com as funções do seu trabalho, né? E aí, ainda explorando esse mundo das cartas de guerra, né? Esse mundo... aliás, explorando esse universo das cartas, das correspondências de guerra, eu aproveitei dos selos, né? Das estampas que vinham nas cartas, dos carimbos, e aí eu fiz todo um trabalho de edição para poder montar um índice, né? Vou mostrar aqui para vocês. E aí eu utilizo cores verde, as cores azul e verde. O azul eu já expliquei o motivo, e a verde também porque se lembra, remete à questão do militarismo, né? Enfim, então esse é o índice, né? Mantive as letras, as fontes, que eu já expliquei, utilizei carimbos e fiz algumas colagens. Esses todos são carimbos de cartas dele mesmo. E utilizei o fundo como se fosse a escrita dele. Ele não queria que eu transmitisse as cartas na íntegra, porque para ele era muito pessoal. Então, mas uma forma que eu encontrei de fazer com que ficasse ilegível, mas que deixasse uma marca da escrita dele, foi essa, do design. Então, o design também proporciona isso pra gente, né? Que a gente possa encontrar meios e saídas de fazer com que as pessoas, elas indiretamente, elas sejam representadas no nosso produto. E aí, durante o livro... No livro, eu inseri algumas fotografias também, né, que eu tive que ampliar, fazer um trabalho de tratamento, e algumas não ficaram com uma qualidade tão boa porque elas eram fotos muito pequenas, muito deterioradas, fotos que têm muitos anos, né, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Então, mas eu também inseri algumas fotos que estão com qualidade melhor, né, por exemplo, coloquei foto dele posando aqui. Então, sempre no livro é possível encontrar algumas fotos que marcaram esse momento da vida dele, mas mais que isso, que elas se relacionam, né, com os capítulos do meu livro. Então, eu me organizei da seguinte forma. O meu livro tem 18 capítulos, né? E aí, a cada 3 capítulos, eu coloco uma foto na horizontal, em página aberta, e coloco uma foto na vertical. Então, por exemplo, no capítulo que eu apresento, eu tive que fazer uma apresentação dele, apesar do meu livro não ser uma biografia, né? Eu tive que falar quem ele era, de onde ele veio, para que as pessoas elas pudessem ter esse contato maior assim, com quem que é a pessoa do Ivan, né? Além do soldado, além do militar, além do profissional, né? Quem que é ele como pessoa? Então, eu dividi o meu livro de uma forma de que não parecesse uma biografia, fui inserindo aquilo na história, como lembranças. Isso é uma coisa muito bacana que a reportagem especial ela permite para nós. Mas aí, voltando a falar das fotos, então, por exemplo, aí aqui, ó, eu falo da família dele logo no começo, então coloquei uma foto aberta da família dele. Aí depois a foto que eu já mostrei, né, dele
posando como militar, e aí eu conto os capítulos. E aí uma outra forma que eu acho interessante que o design ele influencia as outras pessoas a prestarem mais atenção no que a gente quer que elas prestem é colocar aquilo de uma forma diferenciada, né, no layout do seu produto. Então, por exemplo, tem alguns trechos aqui que eu coloco pequenas frases das cartas que ele escreveu, né? Eu resumo com as palavras que ele me contou, eu não coloco a carta na íntegra, como eu disse para vocês, mas pequenos trechos eu cito e aí eu coloco uma fonte diferente, né? Então, por exemplo, aqui é um trechinho de uma carta, eu explico um pouco aqui o que acontece na história, né? Enfim. Ou então, quando a gente vai falar, quando eu falo aqui, na verdade, de uma reportagem que eu ouvi, né, que saiu na época, e aí eu queria contar como se aquilo estivesse acontecendo na hora, e aí eu falo aqui que, por exemplo, o repórter ele fez um anúncio e tal, e aí eu destaco de uma outra forma também, coloco as letras de máquina de escrever, coloco essas linhas verdes para poder dar um destaque, né, o texto ficar mais marcado. Aqui também eu preciso fazer algumas observações ao longo do texto, então para que aquilo não ficasse cansativo no texto eu coloco as notas de rodapé, e aí eu tive que pensar numa outra maneira de inserir elas aqui, né, eu coloco elas sempre aqui embaixo, com uma barrinha verde. Então, quando o leitor, à medida que ele vai lendo, ele vai entender quando surgir uma tipografia diferente, quando surgir uma forma diferente de abordar aquela história, ele vai entender já do que está se tratando, né? Então essa é uma outra característica também do design. Ele proporciona uma educação àquela pessoa que está recebendo seu produto, né? Seja ela um leitor, né? Seja ela alguém que está fazendo alguma revisão. Então, de alguma forma ou de outra, as pessoas elas passam a entender aquilo que você quer transmitir, né? Então, além disso tudo, eu quis que o meu produto tivesse uma abordagem íntima, humanizada. Eu queria que ele transmitisse a guerra de uma forma leve, de uma forma suave, de uma forma com que as outras pessoas elas entendessem de fato o que Ivan sentia, de que ele não era um herói, ele não era uma pessoa com superpoderes, ele não era uma pessoa que fugia do convencional, ele era uma pessoa que cumpria os seus deveres. E como ele sempre me deixou isso muito claro nas entrevistas, em todo o processo de produção do livro, eu queria que as pessoas entendessem aquilo também, porque por mais que ele fez um feito muito extraordinário, né, que é participar de uma guerra, estar no fronte de batalha, estar assim, naquela situação de linha tênue mesmo, entre vida e morte, né, vendo as pessoas morrerem. Então, eu queria que o meu produto não fosse nada pesado, eu não queria que ele falasse de morte. Eu queria que ele falasse de uma pessoa que viveu, que teve dores, teve alegrias e prazeres e sentimentos, que foi uma pessoa humana, né? Assim como todos nós, que tinha sentimentos como nós. Então, o meu livro, eu acredito que no final das contas, ele fala mais de amor e de saudade, né? Baseado nos fatos, é claro, que é um produto jornalístico, do que de guerra e morte. E eu vou contar também um pouco sobre as dificuldades que eu tive nesse processo, né? Porque quando a gente vê o produto finalizado, a gente não imagina por tantas provações, dificuldades, obstáculos, percalços, né? Que a pessoa que criou aquilo, que idealizou, que sonhou com aquilo, ela passou, né? Então, vou começar pela idade já avançada, né? A minha fonte principal ela era única, não tinha um outro veterano de guerra na cidade, né? Não tinha uma outra pessoa que pudesse me relatar de primeira mão mesmo, assim, face to face, né? Como tinha sido aquela experiência. A minha fonte era o Sr. Ivan. Se acontecesse alguma coisa com ele durante esse processo que me impossibilitasse de entrevistá-lo, eu poderia perder o meu trabalho, né? Porque aí ele já não seria uma reportagem, ele poderia ser um documento histórico, né? Ele seria uma pesquisa, ele deixaria de ser o que eu idealizei que ele fosse, né? Então, antes mesmo de poder começar o meu trabalho, né? Eu já tinha, quando eu estava no 7º período, eu tive que mandar um projeto do meu trabalho, foi a primeira parte que eu tive que fazer, mas logo depois disso, eu tive
que passar por uma aprovação, né? Se quem que seria o meu orientador, então é todo um processo burocrático que tem que ser feito, que tem que ser cumprido, que eu entendo, né, que tem que ser assim, só que eu tinha esse porém, a minha fonte ela já tinha uma idade muito avançada, muito mais de 90 anos, né, ele tinha, quando eu comecei a fazer as entrevistas, ele tinha 97 anos, então já era uma idade bem avançada. E aí eu comecei a ir na casa dele, fazer as entrevistas antes mesmo da aprovação, porque eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa, da idade mesmo, né? De que ele ficasse doente, impossibilitado de me receber. E aí comecei a fazer as entrevistas, né? Ele super topou, ele era uma pessoa que gostava muito de conversar, de contar as histórias dele, e ele se sentia importante, né, por isso, e assim deveria ter sido mesmo, né? Então o seu Rivan, ele me recebeu na casa dele, com a simplicidade da conversa mesmo, e as nossas entrevistas elas iam tomando uma proporção de acordo com aquilo que ele queria me contar, e aí se ele deixasse de me falar alguma coisa que eu gostaria de saber, eu perguntava para ele, né? Mas foi assim, aí acabou que o meu trabalho foi aprovado, eu já poderia ter que começar, então, mas eu também já sabia que daria certo, né? Porque não estava com muitos impedimentos, mas só que no final da graduação foi bem difícil, porque formatura chegando e eu trabalhava em outro lugar, né? Então muitas coisas para resolver, ainda tinha um trabalho de conclusão de curso que eu estava fazendo um livro sozinho, então toda a parte de design, de diagramação, toda a parte de apuração dos fatos, de revisão era comigo, né? E aí eu fiz algumas entrevistas com ele, mas antes disso eu procurei me informar o máximo que eu podia sobre todas as questões que ele já tinha dado entrevista para outras pessoas, para outros jornalistas, para que eu não ficasse redundante, né, com ele, para que eu pudesse ir direto ao ponto quando eu chegasse nas entrevistas. Então eu fiz algumas entrevistas com ele, claro, e passou um tempo ele ficou internado, né? E aí, quando ele ficou internado, eu me senti muito preocupado, porque ainda faltava conteúdo, né? Para eu colocar na minha história, ainda faltavam algumas dúvidas de perguntas que eu já tinha feito, de coisas que eu já tinha escrito. E ele foi internado, né? Ele passou por uma doença e aquilo me deu muita preocupação, porque eu tinha algumas perguntas que faltavam fazer, algumas informações que precisavam ser esclarecidas, e aí eu resolvi que aquele seria o momento em que eu adiantaria ao máximo o meu trabalho. E aí eu consegui fazer isso, deixei só algumas perguntas, uns espaços em branco assim, né? Para eu poder preencher depois com o que estava faltando de informação. E aí quando ele teve alta, eu fiz mais uma última entrevista e aí deu tudo certo. Depois disso eu fiquei por conta de terminar o texto, de fazer a revisão, mas eu fiquei também muito por conta do design, porque eu queria, como eu disse, eu queria que as pessoas elas tivessem uma sensação boa, que a leitura fosse fluida. Então, o design ele também influencia nisso, né? A altura das linhas, o tamanho das fontes, a disposição do texto na página. O que aquilo pode fazer com que uma pessoa queira ou não consumir o seu produto, com que ela pegue o seu livro, comece a ler e pense, nossa, tá cansativo, né? Meu olho tá cansado, eu já tô cansado, não estou conseguindo render essa leitura. Então eu não queria que as pessoas sentissem isso, eu queria que elas lessem e tivessem a vontade mesmo de conhecer cada vez mais a história e chegar ao fim, né? Não é um livro que é demorado de ler. Então eu pensei que eu poderia explorar bastante nessa questão visual, né? E aí o fruto desse foi um livro de 90 páginas, tamanho mais ou menos A5, como eu mostrei para vocês. Que eu acho que ficou uma leitura fluida, que ficou uma leitura interessante, recebi alguns feedbacks de pessoas que gostaram bastante. Então, sobre o meu livro, sobre o design de Eu Não Sou um Herói, Memórias de Guerra segundo... Aliás, corta. Então, sobre o meu livro, sobre o meu produto, Eu Não Sou um Herói, Memórias de Guerra do Último Veterano de São João del Rei, é isso que eu tenho para falar sobre o design, sobre o processo de produção dele.
E aí, já chegando ao final aqui, eu queria deixar uma reflexão de como a gente lida mesmo com o design, como a gente acredita que o nosso trabalho ele pode e ele vai influenciar pessoas e ele vai fazer com que as pessoas elas tenham um outro olhar dos nossos produtos mesmo, né, da comunicação em si. Então, eu acredito que esse evento sensacional que a gente está participando, ele é importante para nós profissionais de comunicação, né, jornalistas, publicitários, RPs, mas também para as outras pessoas, porque às vezes você está iniciando seu negócio, você não tem uma formação em comunicação, mas você quer começar a mexer no seu Instagram, né, da sua loja, você começa a mexer nos programas mais básicos, né, de edição, de criação de arte, de design. Então você também precisa entender disso, né? Como você está transmitindo a sua informação para outra pessoa, para que ela seja de fato efetiva, né? Seja ela no produto jornalístico, como eu disse, ou não, né? Ou no produto de marketing, um produto publicitário, um produto seu, então até mesmo na sua imagem pessoal, né? As cores, elas dizem muito, as tipografias que nós escolhemos, elas têm relação com a narrativa que a gente transmite, né? O espaço em branco que a gente deixa nas páginas, ele quer dizer alguma coisa, ele é um momento de respirar, né? Da pessoa parar um pouco, ter um descanso visual, porque se a gente tivesse uma página repleta assim de textos de cima a baixo, a gente ia ficar cansado já de ler, né? A gente não ia ter uma experiência bacana com aquilo. E então, assim, eu queria dizer que esse livro, ele foi um parto, né, pra mim, ele é um filho, assim mesmo, porque eu depositei tudo que eu sabia como jornalista, né, como estudante de jornalismo na época, tudo que eu tinha absorvido de conhecimento com os meus professores, enfim, em todas as áreas. Então ele foi mesmo uma fusão de conhecimentos. Mais do que isso, ele foi uma maneira de eu imprimir, né, de fato, nessa reportagem quem era o senhor Ivan, o que ele viveu numa guerra e através do meu olhar jornalístico, né? Então esse livro ele acaba que ele diz muito sobre mim também. E aí eu convido vocês que quiserem conhecer um pouco mais sobre ele, a acessarem o meu perfil no Instagram, @EmanuelNReis, N de navio. E aí você vai encontrar lá um link, né, que já está na minha bio, que você vai poder acessar as plataformas pelas quais ele está sendo vendido, né, está sendo comercializado, e até mesmo se você não quiser comprar, né, você vai poder ter um contato maior com ele, né? Eu vou ler aqui para vocês agora a sinopse do livro, né? Que talvez vocês vão ter uma outra visão, né? Depois de eu ter falado isso tudo, agora uma visão do que o produto, além do design, do que ele se trata, né? À medida em que o navio se afastava do porto da Baía de Guanabara, Ivan via o Cristo Redentor cada vez menor. O coração estava disparado e os pensamentos reverberavam dentro de sua cabeça, suscitando ali a dúvida do regresso. O preço por cumprir as funções militares era alto. Ele deixava para trás pessoas e histórias vividas. Era preciso ir em frente, para um país desconhecido, a Itália. Anos após a Segunda Guerra Mundial, acomodado na cadeira de braços da sala de sua casa, perguntei a ele: "Quem é você, Sr. Ivan?" Foi-me dada a resposta: "Eu não sou um herói, sou uma pessoa comum. Fiz o que minha profissão pedia e que ninguém faria por mim." E é isso. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Muito obrigado por estarem aqui me assistindo. Eu desejo que vocês sejam designers, né, profissionais ou amadores, que vocês sejam vocês sejam designers profissionais ou amadores, mas que imprimam sentimentos naquilo que você trabalha, que vocês consigam construir narrativas coerentes e narrativas que impactem outras pessoas, né? Que as outras pessoas elas sintam prazer com aquilo que a gente oferece para ela, e porque todas as vezes que nós estamos fazendo uma coisa que é nossa, que quer transmitir a nossa imagem, eu tenho a certeza de que nós vamos dar o melhor de nós para que isso aconteça. Então é isso, muito obrigado, um forte abraço e vocês me encontram nas redes sociais. Até mais!